Agora sim, vamos falar de empreendedorismo e para falar sobre isso, a gente recorre a quem tem propriedade sobre o assunto. Estou falando de Carlos Oshiro, que sempre compartilha conhecimento aqui com a gente do Bom Dia Amazônia. Oi, Oshiro, bom dia para você. Bom dia, Larissa. Bom dia para você que nos assiste. O doutor Gustavo estava meio apressado aí para entrar na tela, né? Hoje nós vamos falar sobre coworking, Larissa. Você sabe o que é um coworking? Olha, fiquei sabendo, tive um pouquinho mais de conhecimento hoje de madrugada, quando estava dando uma olhadinha nas informações, viu, Chiro? Para eu não chegar aqui sem saber de nada, eu dei uma lida antes. São aquelas salas compartilhadas, né, para os empresários, para quem quer fazer uma reunião, que você consegue alugar, é isso, né? Perfeito. Né? Coworking são empresários que criam salas, né? E o que é mais interessante é que, pela primeira vez, um empresário, juntamente com um médico, teve a perspicácia e visualizou a oportunidade de criar consultórios médicos, consultórios para psicólogas, que tem toda uma estrutura para atender médicos que vão abrir, né, a sua clínica ou o seu consultório. Então, ele tem a possibilidade de dar uma testada antes, criar clientes. O que é mais importante, você não precisa ficar pagando aquela estrutura toda quando você abre algo. Mas vamos ouvir aí a sonora, né, a entrevista com o Dr. Gustavo, que ele vai explicar melhor quais são os diferenciais que esse coworking voltado para a área da saúde tem. Coloca o Dr. Gustavo na tela, por favor. Então, eu fiquei em casa, aproveitei para estudar e vendo diversas formas de empreendedorismo, a gente acabou optando, né, por uma opção moderna, inovadora, que veio aí a ideia do coworking para profissionais da saúde. Aqui não é somente um aluguel de salas, na verdade a gente é uma plataforma de prestação de serviço para profissionais da saúde. A gente, além de alugar o ambiente para que o profissional possa vir aqui e atender o seu paciente, a gente fornece uma série de ferramentas que vão auxiliar esse profissional a estar atendendo. A gente dá aplicativo para gerenciamento da agenda, a gente dá site, a gente dá serviço de telefonia, a gente dá todo o suporte que o profissional precisa para fazer um atendimento de qualidade. É interessante ressaltar que não é apenas médicos, nós temos já associados psicólogos, fisioterapeutas, profissionais de educação física também, nutricionistas e médicos, obviamente. Então, nossos associados são qualquer profissional da saúde que precise de um ambiente, né, um ambiente moderno, um ambiente acolhedor e que vise fazer um bom atendimento ao seu paciente. O associado, ele paga uma mensalidade. A partir do momento que ele se associa a Singular Consultórios Inteligentes, ele recebe um site personalizado para ele recebe um aplicativo do celular para gerenciamento da agenda e a partir daí ele pode começar a atender aqui. Ele não precisa definir horário, na verdade, quando ele é associado, ele pode atender qualquer horário, de segunda a sexta, de 6 da manhã até 10 horas da noite e nos sábados também. Então, basta ele escolher um horário que ele queira, agendar a consulta, vir aqui atender o paciente, que a sala vai estar pronta para ele atender. Vocês podem perceber, né, Larissa, que ele conseguiu unir a tecnologia, né, a disponibilidade de pessoas, né, como secretários, os aplicativos, por essa grande sacada dos coworkings. Mas a gente bateu um papo também com o sócio dele, que é um empresário de um outro segmento, e que fez a união, né, dessas ideias, colocou aí o investimento em si, e a gente vai perceber, né, qual foi o desafio de abrir algo em meio a uma pandemia, onde a maioria das empresas fecham as portas ou estão desesperados, né, em função da capitalização. Né? O Givaldo teve essa perspicácia e a coragem de abrir algo. Vamos ver quais foram esses desafios? Foi bastante desafiador, porque primeiro no início da obra tivemos o decreto governamental, onde parou todos os serviços não essenciais. Mas está sendo muito gratificante que, por outro lado, nós estamos desenvolvendo um trabalho aqui, onde nós somos pioneiros aqui em Manaus. Não tem ninguém nesse ramo, explorando esse nicho de mercado. Então, o desafio foi grande sim, mas o retorno está sendo muito bom, muito excelente por conta desse empreendimento.
Para você ver como que a coragem, né, de colocar em prática as ideias, mesmo, né, em um período hostil como a pandemia, é o diferencial de grandes empresários. E a gente percebe aí que o outro empresário também, o Chad, que tem um coworking mais voltado para escritórios, para startups, para pequenas empresas, o que ele percebeu também, né? E esse foi outro desafio. Com a volta da economia agora, com a abertura depois da segunda onda, a grande maioria percebeu, né, até porque quem alugam esse espaço são pessoas físicas, que dava para trabalhar em casa, com um custo muito menor. E aí, qual foi o desafio do Chad, que tem também um coworking, mas mais voltado para as pessoas físicas? Vamos ver aí qual é a opinião e o desafio que o Chad encontra hoje, qual a oportunidade que ele visualizou também. No início da pandemia, eu estava na metade do cronograma para finalizar a obra e inaugurar a filial. Eu estava com todas as salas pré-alocadas e algumas estações também. Quando realmente deu o boom da pandemia, em que as pessoas tinham que ficar em casa, em isolamento, e estavam incertos do futuro da economia do país, basicamente todos abriram mão da locação para poder se resguardar financeiramente. Mas quando eu finalizei a obra e finalmente inaugurei a filial, eu fui basicamente pego de surpresa, porque eu pensava que eu teria que aguardar toda essa onda da pandemia passar para poder iniciar as locações. Mas não deu nem uma semana aberto que começou a aparecer clientes de grande porte na região buscando alternativas mais econômicas para continuar suas operações. Hoje em dia, o maior desafio é fazer com que as pessoas saibam e entendam o que é de fato um coworking e seus benefícios. Pois quando alguém está atrás de um escritório, um local de trabalho, geralmente busca um corretor de imóveis para analisar as opções disponíveis. Só que as opções que os corretores buscam são sempre imóveis comerciais em prédios corporativos. Mas não é só eu, como o Zenwork, mas todos os coworkings de Manaus e do Brasil também, estamos fazendo de tudo para que o coworking vire não apenas mais um nicho de negócio, e sim uma alternativa econômica para quem busca seu próprio espaço de trabalho sem muita burocracia. Em conversa com esses empresários, Larissa, o que eu percebi, né? Eles estavam com o projeto em andamento, construindo as suas empresas, e a pandemia veio. Então, eles se viram naquele famoso jargão, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Eles avançavam ou eles paravam, né, as obras? E a grande maioria, né, colocou aí o sentimento de coragem. No caso do Chad, né, olha só como que ele começa a visualizar as oportunidades. Ao mesmo tempo que a pessoa física viu que dava para trabalhar em casa tranquilamente, sem ter que pagar um aluguel, né, para um coworking, as empresas com CNPJ começaram a enxergar que não precisava mais do espaço físico. E aí o que aconteceu? Eles foram para a busca de coworkings. Então, simplesmente trocou o público de pessoa física para CNPJ, né, que aí provavelmente consegue alugar mais salas para colocar, né, aqueles colaboradores que antes tinham espaço alugado pela empresa. Então, você vai simplesmente trocando o público. Às vezes você abre algo, né, fazendo uma analogia aí para vender um produto e acaba você tendo que vender outro. Larissa? Agora, Oshiro, tem uma pergunta do Gustavo para você, a gente vai colocar no ar e depois você responde. A minha pergunta para o Oshiro é como em um ambiente cada vez mais moderno, mais digital, mais dinâmico, a gente pode manter um atendimento humanizado seguindo os princípios da nova economia. Pergunta de $1 milhão, né, Larissa? Então, o que é a nova economia? A nova economia une a tecnologia para tornar o mundo das pessoas melhor. E aí, o que tem de novo na nova economia? A tecnologia. Porque tornar o mundo das pessoas melhor é você atender melhor, é você dar uma atenção, é você encantar os seus clientes. E aí, isso ainda continua recorrente, né? Trazido lá da velha economia, que infelizmente muitas pessoas ainda não praticavam. Tá bom, Larissa? Acho que esse é o recado de hoje. Tá ótimo, Chiro. Muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação. Boa quarta-feira para você e até a próxima. Boa quarta, bom dia a todos. Bom dia.